é sofrido, vamos falar a verdade. Deixa as pessoas mal-humoradas, prejudica o funcionamento do organismo. Sabe o que é? É a tal prisão de ventre. Tantas pessoas passam por esse desconforto. Agora, o que leva à prisão de ventre? O que você pode fazer? Nós convidamos 2 profissionais para conversar conosco. Eu estou recebendo aqui o proctologista, o Dr. Bernardo Rosa, e a nutricionista Camila Borges, que está com a gente aqui. E já eu vou conversar com ela. Inclusive, nós preparamos ali alguns alimentos, né, para mostrar para vocês, e que eu acredito que são alimentos que estejam na listinha do que ajuda a combater, né, Camila? Já eu volto com ela, lembrando que você sempre participa conosco pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp. Tá no Facebook? Pode mandar pergunta, porque o Ian tá lá ligadinho em você. Doutor Bernardo, obrigado por ter vindo, viu? Bom dia, Mônica. Bom dia a todos. Você sabe que eu fiquei impressionada, que outro dia a gente estava falando sobre essa questão do funcionamento do intestino. Quantas pessoas sofrem com esse mal e às vezes ainda tem a vergonha, tem um constrangimento, até para buscar tratamento, doutor Bernardo? É um tema que a gente considera um tabu, infelizmente até hoje, né? Pode afetar até 20% da população mundial, então quer dizer, a cada 5 pessoas, uma pode ter a constipação. E quando a gente fala em constipação, a gente fala de um leque grande de doenças, né? De erros alimentares, erro nos princípios de vida e às vezes doenças secundárias, quer dizer, doenças subjacentes que podem levar à constipação intestinal. Eu creio que muita gente aí não sabe definir direito se tem o quadro de constipação intestinal ou se não tem. Para a gente poder fazer uma definição mais adequada, as pessoas que evacuam 3 vezes ou mais durante a semana não são consideradas pessoas constipadas. Tá. As pessoas que evacuam menos de 3 vezes por semana, a gente considera pessoas constipadas. Elas vêm com alguns sintomas acessórios. Geralmente são pessoas que têm um esforço evacuatório muito grande. São pessoas que têm fezes ressecadas. O pessoal de casa conhece muito bem aquelas fezes em bolinhas, são os síbalos. As pessoas fazem um esforço evacuatório muito grande. Tem a sensação de evacuação incompleta e não é infrequente precisar de manobras digitais para evacuação. Tem pessoas que às vezes têm que introduzir o dedo no reto, chega a esse ponto para poder estimular a evacuação, e mulheres às vezes têm que introduzir o dedo pela vagina, pressionar a parede do reto para poder estimular o reflexo da evacuação. Eu estou impressionada com essa situação que você traz, e tem muito a ver com o nosso estilo de vida para chegar a esse ponto? Claro. Inicialmente, para um paciente constipado, nós temos que mudar algumas coisas, introduzir as orientações higienodietéticas que a gente chama. Isso é um tripé. Então passa por aumento da ingesta hídrica, quer dizer, tomar mais água, aumento dos alimentos que têm fibra, ingerir mais fibras na nossa alimentação diária, e atividade física, fugir do sedentarismo. Qual que é o princípio da atividade física? A atividade física trabalha de 2 formas. A primeira forma é aumentar o peristaltismo, aumentar as contrações intestinais e empurrar o bolo fecal. A atividade física sozinha já faz isso. E outro motivo para fazer atividade física é o reforço da musculatura abdominal, o reforço da musculatura pélvica, que durante a prensa abdominal da evacuação estão fortalecidas e auxiliam o processo de evacuação. Vou fazer o seguinte, eu vou até ali na Camila, né? Justamente porque o doutor Bernardo trouxe essa questão da alimentação, das fibras, da água. Vou conversar com a Camila agora, lembrando que você pode participar com a gente pelo 99897.000. Vou deixar uma perguntinha para você, doutor Bernardo. Diante dessa situação, a gente pode evoluir para doenças mais graves, quando a pessoa não consegue, né, ir ao banheiro com regularidade, que chega a esse ponto que você trouxe para a gente? Daqui a pouquinho eu volto com você. Venho aqui agora com a Camila, porque o doutor Bernardo, né, lançou a bola pra gente, justamente para a gente poder falar sobre isso, Camila. Exatamente. Hoje a população, parte da população, ou grande parte dela, não ingere água da forma adequada e fibras muito menos? Exatamente. Cada vez mais a gente percebe aí nas pessoas uma baixa ingestão hídrica e principalmente uma baixa na ingestão dos alimentos ricos em fibras, o que pode aí ocasionar a prisão de ventre. E aqui nós temos alguns alimentos que podem ajudar a evitar e combater também? Isso. Primeiramente, aqui nós temos alguns alimentos fontes de fibras, né? As fibras, elas são os tipos de carboidrato que não são digeridos pelo nosso organismo. Então, além da saúde intestinal, de ajudar nesse trânsito intestinal, elas também têm várias funções, como diminuir
diminuir o açúcar no sangue, o colesterol, promover saciedade, mas hoje a gente vai dar uma atenção especial para o intestino, né? Tá. Alguns alimentos fontes de fibras que temos aqui, primeiramente as frutas. Isso. O mamão, que é conhecido por ser uma fruta mais laxativa, a laranja. É importante consumir as frutas sempre com a casca, sempre que possível. Por exemplo, a maçã, a pera. No caso da laranja, consumir com o bagaço, porque aí a gente vai estar aumentando o consumo de fibras nessa porção de frutas. Quando for fazer o suco de fruta, evitar coar, porque quando a gente coa, acaba que a gente perde também as fibras nesse processo. E aqui nós temos algumas... Deixa eu só te perguntar sobre a questão das frutas, Camila, que me veio uma questão. A gente tem o hábito de comer o mamão pela manhã. Essa questão, né, do horário da fruta pode interferir nessa movimentação do intestino? Hein, doutor Bernardo? Quero saber de você também. Pode interferir? Então, a gente recomenda bastante começar comer pela manhã, juntamente com a aveia, por exemplo, que pode interferir no trânsito. Isso, né? no trânsito intestinal. Porque essa questão do horário é preciso até respeitar também, não é? Porque o nosso organismo é um reloginho. Exatamente. Existe um reflexo que ele se chama reflexo gastrocólico. O que seria o reflexo gastrocólico? Ele é mais comum pela manhã. Geralmente, quando a gente faz o jejum, quando a gente alimenta, as paredes do estômago dilatam e enviam uma mensagem para o intestino para que ele inicie a contração. Então, por isso que é mais comum as pessoas terem vontade de ir no banheiro após o café da manhã, pela manhã. E esse reflexo deve ser respeitado. A supressão dele pode causar cronicamente a constipação. E aí das frutas, o abacaxi também é uma fonte de fibras? Sim, principalmente rico em água, que a água é importantíssimo também, junto com as fibras para o funcionamento do intestino. A famosa alface, hoje a gente trouxe só alface, mas outras folhas também, não é, Sim, Camila? hortaliças, leguminosas, principalmente folhosas, de preferência cruas também. O brócolis, o agrião, a selga, eles também são bastante ricos em fibras. A beterraba pode ajudar também? Ela é rica em fibras? A beterraba é rica em fibras também, ela pode ajudar sim. Deixa eu ver as perguntas que a gente tem aqui para os nossos dois profissionais, a Camila Borges, que é nutricionista, e o Bernardo Rosa, que é prócto. O Fresley disse que a mãe sofre desse mal. Agora está tomando o medicamento, doutor Bernardo, pregabalina, não sei se é isso, né? Que a reação adversa é causar a prisão adversa. O problema aumentou, enfim, qual é a recomendação para a mãe do Fresley? A gente tem que dividir a constipação em constipação primária, quer dizer, a constipação primária é aquela que a pessoa é sedentária, ingere pouca fibra, ingere pouco líquido. E nós temos outra classificação também, que são as constipações secundárias. O que é isso? É quando existe alguma doença subjacente que ela provoca constipação. A constipação é secundária a essa doença. Pode ser doença ou pode ser ingesta de medicamentos. A pregabalina é um medicamento que a tendência é prender o intestino. Nós temos alguns medicamentos que tendem a causar a prisão de ventre. Por exemplo, os opioides derivados da morfina, eles prendem o intestino. Os medicamentos que a gente chama de neurolépticos, medicamentos para depressão, para ansiedade, para crises convulsivas, e a pregabalina está entre uma dessas. Então, ela diminui o trânsito intestinal, causando a constipação. Nesse caso, a gente tem que pensar numa relação custo-benefício. Se ela está usando a pregabalina para uma doença que não pode ficar sem uso dela, a gente tem que intensificar a ingesta hídrica, tem que intensificar o consumo de fibras, intensificar a atividade física. Se isso não for suficiente, às vezes laxante, mas laxante é um caso à parte. Então, essa recomendação, água, suco, qual que é a recomendação que você pode dar também para essa nossa amiga? Então, o consumo, o doutor Bernardo falou, aumentar o consumo de fibras e aumentar o consumo de água, cerca de 2 litros por dia. A gente fala de 30 a 35 ml por quilo por dia, mais ou menos 2 litros. Porque as fibras, elas são conhecidas como as vassouras do nosso intestino. Então, elas varrem tudo que estão ali. Só que isso só é possível na presença de água. Então, é importante aumentar o consumo de água. Quando esse consumo é baixo, as fibras se transformam numa espécie de lixa no nosso intestino. Então, ao invés delas ajudarem esse trânsito intestinal, elas acabam dificultando um pouquinho. Por isso, a importância do aumento da ingestão de fibras e de água. E a gente tem muitas fibras. A gente tem aveia, né? Hoje temos várias farinhas, não temos? Que podem ajudar também? Sim, que podem são fibras? sim. Farinhas integrais, também os alimentos industrializados integrais, o arroz integral, o macarrão integral, o pãozinho integral. É importante nesses alimentos, assim, o rótulo, ele é importante a gente criar o hábito de ler em todos os alimentos. Isso. Mas em especial nesses alimentos, observar se o primeiro ingrediente é a farinha integral, porque é que está a maior quantidade.
Só isso classifica o alimento como integral, que pode também ajudar pela quantidade de fibras. Muito bem. Aqui a gente tem, falando de fibra, a gente tem nozes. Elas são uma fonte rica de fibra? Sim, nozes são uma fonte rica de fibras, as castanhas de maneira geral, por conter uma quantidade de gordura boa também, ajuda nessa questão do intestino. Você falou do pãozinho integral? Isso, né? pãozinho integral, assim como todos os alimentos integrais, o arroz integral, o macarrão integral, também são uma excelente fonte de fibras. Vamos trazer mais perguntas, é você participando com a gente e esses dois profissionais aqui explicando de uma forma muito clara sobre a questão da prisão de ventre, e a gente tem que deixar o constrangimento, a vergonha de lado para poder se tratar, porque vem os problemas. Doutor Bernardo, a Zélia, é verdade que essa constipação intestinal, bem como o desarranjo intestinal, são males de quem faz bariátrica? Para quem faz bariátrica piora? Olha, não tem nada definido na literatura entre bariátrica e constipação, não. O que acontece é que geralmente o paciente que faz a cirurgia bariátrica, para ele poder perder peso, ele tem uma ingesta aumentada de proteínas e diminui a ingesta de fibras. Isso causa uma prisão de ventre. Tende o paciente a ter constipação nesse caso. Olha só o caso de uma mãe que está preocupada com a filha dela, é a Lucilene, diz que ela é acamada e ela tem muita dificuldade de evacuar, né? Está dando remédio, deve ser um laxante. Qualquer orientação, eu também quero essa orientação para essa menina acamada, tá, Camila? Isso sim, a constipação intestinal é mais frequente nas mulheres, tá? Chega a ser 3 vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens. E com o passar da idade, com o paciente mais idoso, a constipação também aumenta a sua incidência. Pacientes com doenças neurológicas, como por exemplo o AVC, seja ele hemorrágico, seja ele isquêmico, aumenta a incidência da constipação. Pacientes que têm tumores no cérebro, traumas raquimedulares e os pacientes acamados também entram nessa estatística. Por quê? Porque o paciente idoso geralmente tem algumas comorbidades que levam à constipação, como diabetes, hipotireoidismo, hiperparatireoidismo, distúrbios da uremia, que podem causar constipação. E junto a isso vem a imobilidade. Às vezes o idoso é acamado, tem dificuldade de fazer exercícios, atividades físicas, prende o intestino. E o idoso tende, com o tempo também, diminuir a ingesta hídrica, diminui a vontade de tomar líquidos. Para a filha dessa amiga nossa, é acamada, quer dizer, não faz atividade física. Exatamente. Né? E ela pode incrementar alguma coisa na alimentação? Eu não sei se a gente pode falar, Camila, de alimentos que funcionam que são laxativos, eu não sei se eu posso dizer isso. Sim, existem sim. É importante estar observando, mesmo assim, novamente repito a questão das fibras e da ingestão de água, tá? Em casos assim muito específicos, existem suplementos de fibras no mercado, que também são disponíveis, depende da aceitação da pessoa, do paciente, né? Mas também existem algumas receitinhas laxativas que a gente costuma falar. É bater o suco de laranja, da própria laranja mesmo, suco natural, sem coar, com metade de mamão, um pouquinho de ameixa seca, bate ali e toma logo pela manhã. E com esse consumo frequente, pode ser que ajude a funcionar o intestino melhor. Vou fazer uma pausa com a Camila e também com o Dr. Bernardo, que estão aqui falando sobre a prisão de ventre. A gente vai para um rápido intervalo e eu vou ver porque tem muita pergunta da turma participando, porque querem melhorar esse desconforto, tá? Eu volto já com você. E eu já volto ao nosso assunto, porque como vocês estão perguntando sobre a questão da prisão de ventre, que não é um problema só seu, é de muitas pessoas, né? E é do inchaço à dor até o mau humor. Assim é a vida para quem vive com o intestino preso. E boa parte dos brasileiros sofre com isso. O doutor Bernardo Rosa, que é proctologista, está conosco, e a nutricionista Camila Borges também, né, trazendo orientações para vocês. E vocês podem participar pelo 99897 1000. 20% da população no mundo sofre com isso. É significativo, né? Muito significativo. Eu falei do mau humor, do inchaço. Quando a pessoa não vai ao banheiro da forma como deveria ir habitualmente, ela sente dores, fisgadas, os gases. Como é que é isso, doutor Bernardo? A lentificação do trânsito intestinal traz alguns transtornos para o paciente. Geralmente os pacientes constipados, principalmente os pacientes constipados cronicamente, começam a ter dor abdominal, desconforto, distensão, excesso de gases, são queixas muito frequentes dos pacientes constipados. E às vezes os pacientes também, quanto mais constipado é o paciente, mais problema psicossocial ele passa a ter. Estresse, nervosismo, preocupação, ansiedade, que querendo ou não, a constipação diminui a qualidade de vida do paciente. É verdade. E reflete no dia a dia dele.
Tem uma amiga nossa que disse o seguinte, que às vezes vai ao banheiro e percebe, aliás, é um amigo nosso, Pedro, e às vezes percebe sangue. Isso pode ser pela constipação? Isso é um alerta importante. A constipação, qual transtorno ela pode causar a longo prazo para o paciente? Os principais são as doenças orificiais que a gente chama, as doenças do ânus, né? O paciente constipado cronicamente, ele pode vir a ter hemorroida, desenvolver o quadro de hemorroida. Qual que é a principal queixa de quem tem hemorroida? É a extrusão de um nódulo, de uma protuberância, quando a pessoa evacua, e o sangramento. São as duas queixas principais. Pode ter também uma outra doença que chama fissura. A fissura é um machucado, uma ferida no ânus. Qual que é a queixa principal de quem tem a fissura? É dor para evacuar e sangramento. A gente não pode nunca esquecer que a constipação às vezes parece uma coisa simples na cabeça das pessoas. Vou ali na farmácia comprar um laxante e vou tomar. Mas não é assim, porque às vezes ela esconde doença subjacente. Uma manifestação, inclusive, de uma doença mais grave, que é o câncer coloretal, pode cursar com constipação e pode cursar com sangramento, né? Nesses casos, se houver uma suspeita diagnóstica, o paciente tem que ser submetido ao exame de colonoscopia. Já tem uma amiga nossa, a Lu, de Patos de Minas, nunca teve problemas com prisão de ventre. Vai ao banheiro 3 vezes ao dia, evita uma alimentação, né, muito carregada em produtos industrializados e quer saber se isso é algum problema ou não, doutor Bernardo. A frequência dela aí 3 vezes ao dia? 3 vezes ao dia. É assim, a gente tem os dois extremos aí quando a gente fala do intestino. O normal, o aceitável, é ir 3 vezes ou mais por semana. E a pessoa que vai até 3 vezes por dia também é considerada normal. Então, se a pessoa vai 3 vezes por semana até 3 vezes ao dia, é considerada evacuação normal. Vou voltar com a Camila, o doutor Bernardo continua conosco, as suas perguntas também eu vou terminar de fazer, porque nós falamos das frutas, das folhas, das nozes aqui, né, do pãozinho, e a gente tem uma outra listinha boa também para evitar a prisão de ventre, né? Exatamente. Camila. Aqui nós temos algumas leguminosas, o feijão, que é muito frequente na mesa de todo mundo, né? No almoço e no jantar. A lentilha, o grão de bico, a soja, também são exemplos de alimentos que são ricos em fibras, que são aí comuns no nosso dia a dia, né? Muito bem. A mastigação também ajuda quando é esse processo de melhorar o intestino, o funcionamento? A mastigação, sim, com certeza. A mastigação é muito importante. Mastigar bem os alimentos, prestar atenção no que está comendo, né? E não comer de forma rápida, acelerada. Hoje a vida está tão rápida, acelerada, né? que acaba que a gente desconta isso na alimentação. Então a mastigação, com certeza, é fundamental para isso também. Condimentos, que muitas pessoas não vivem sem um condimento. Eu digo, me corrija se eu estiver errada. Maionese, ketchup, mostarda. Isso pode atrapalhar? Então, esses alimentos, os alimentos industrializados de forma geral, especialmente esses, eles contêm muita gordura, né? Então, às vezes, pode atrapalhar. Pode atrapalhar sim, né? Isso. Deixa eu voltar com uma outra pergunta do Dr. Bernardo. Um amigo nosso disse que retirou a vesícula e percebeu que o intestino passou a funcionar mais vezes. Por que isso acontece? Isso é normal, Dr. Bernardo? Depois da retirada da vesícula, a gente chama essa cirurgia de colestectomia. Pode acontecer numa porcentagem menor dos pacientes do trânsito intestinal ficar mais acelerado, ficar mais rápido. Então é comum, às vezes, em quem tira a vesícula, acelerar o funcionamento intestinal. E tem uma outra amiga nossa aqui, Camila, pergunta para você, a Thaís do Shopping Park. Todos os dias ela bebe água com limão. Isso pode atrapalhar, né, o funcionamento do intestino. Ela está no processo de reeducação alimentar. Quer saber se isso ajuda ou piora? Então, a água com limão, ela é muito conhecida, assim, foi muito divulgada na mídia, ela ter propriedades que ajudam a emagrecer, mas na verdade já se tem na literatura que isso não é uma verdade, tá? Ela não ajuda a emagrecer. No caso do intestino, a água é importante, o consumo de água é importante, e o limão, pelos gominhos do limão, assim, se ela tomar junto com os gomos do limão, o suco do limão, pode ser que ajude sim o intestino. Mas no caso de emagrecimento, essa parte não tem nada a ver. Mas o intestino, pelo consumo de água e consumo de frutas, pode ser que ajude. Para quem tem dificuldade de beber a quantidade de litros de água que a gente precisa, né, para poder ajudar as fibras que a gente tem na nossa alimentação, qual é a sua dica? Porque é difícil, as pessoas envolvem ali com as atribulações e acabam se esquecendo, né? Então, começar é a criação de um hábito, né? Não é? Começar a andar com a garrafinha, pode também introduzir frutas que tenham água na alimentação, grande quantidade de água. O abacaxi, a laranja, a melancia, sim, que são ricas em água e podem ajudar. Melão também, né, consumo. Camila? Sim, com melão certeza. também. Olha, tem uma amiga nossa perguntando o que pode soltar o intestino. A gente está dando todas as dicas aqui para vocês. É lá do bairro Jaraguá. A Ana de Patrocínio está gestante, tem muita prisão de ventre. No caso de alimentação, o que ela pode fazer?
Bom, a alimentação para gestante seria as mesmas orientações. Aumentar o consumo de fibra, prestar atenção no consumo de água também. Se quiser fazer esse suco laxativo que a gente deu essa receitinha pela manhã, de suco de laranja, mamão e ameixa, para ver se auxilia na questão intestinal também. Mônica, Mas as orientações posso só fazer um Pode, parênteses a respeito claro. da gestação? O que acontece na gestação? Durante a gestação ocorrem alterações hormonais. Os hormônios na mulher, quando eles se exacerbam na gestação, eles tendem a lentificar o trânsito intestinal. Associado a isso, não é infrequente a gestante ter que tomar suplemento com ferro, remédio para suplementar o ferro. E o ferro é constipante também. São dois fatores. Ao lado disso, quanto mais o útero cresce, mais distende no abdômen, ele começa a comprimir o intestino, diminui a luz intestinal e dificulta o passar das fezes. E aí, então, tem que ter uma atenção ainda dobrada em relação à alimentação. O que hoje nós priorizamos na nossa mesa e que prende bastante o intestino? Alguns alimentos industrializados, de forma geral, hoje a gente tem o consumo, né, bastante exagerado de alguns alimentos industrializados. Existem alguns tipos de frutas também, por exemplo, o caju, a goiaba, os sucos dessas frutas que são conhecidos também por prender o intestino. Então, no caso da constipação, esses alimentos poderiam não facilitar esse trânsito intestinal. Eu tenho aqui muitas perguntas de mulheres, viu, doutor Bernardo? É um hábito a mulher, né, digamos assim, não respeitar o reloginho do intestino e ter essa reclamação? Tem uma amiga nossa que disse que, assim, ela vai ao banheiro e as fezes são muito ressecadas. Exatamente, esse é um problema mais comum, como eu disse, no sexo feminino, né? Passa por fatores hormonais, mas o que a gente geralmente percebe é que a mulher não respeita o reflexo da evacuação. O que acontece? No mundo de hoje, um mundo corrido, ninguém tem tempo para nada, um mundo com muita concorrência, eu costumo falar que o reflexo da evacuação fica em segundo plano. A gente suprime a vontade de evacuar para levar a criança na escola, porque está atrasado para o trabalho, para bater o ponto, tem uma reunião com o gerente do banco. Então, fica sempre em segundo plano o reflexo da evacuação. E a mulher tem um agravante a mais, que não é qualquer condição social que ela consegue ir no banheiro. Então, se ela estiver num restaurante, num bar, estiver fora de casa, em viagem, no trabalho, mesmo no trabalho, ela não consegue evacuar de maneira adequada. Então, ela vai segurando aquilo ali para poder evacuar depois em casa. Isso suprime o reflexo da evacuação. Cronicamente, gradativamente, causa a constipação, potencializa a constipação. Outra coisa importante, que é simples de se fazer em casa, é a posição de se evacuar no vaso sanitário. Ao longo do tempo, tudo na vida foi evoluindo. O vaso sanitário ficou mais bonito, ficou mais confortável, mas ele perdeu funcionalidade da parte da evacuação. Então, evacuar com as costas escoradas no vaso e com as pernas esticadas é muito ruim. Qual que é a forma melhor, qual que é a posição melhor de evacuar? A gente deve ter as pernas fletidas, as pernas fletidas para cima. Geralmente um apoio em torno de 15 centímetros é suficiente para colocar as pernas. O tronco deve ser levado para frente. Por quê? Porque isso aumenta a força abdominal e aumenta a prensa. Só para o telespectador de casa entender, eu vou fazer uma analogia aqui. O intestino, as fezes geralmente passam por aqui e saem lá no ânus, no orifício do ânus. Quando a gente adota a posição normal de evacuação, existe uma dobra aqui que é um obstáculo para as fezes passar. Adotando essa posição normal, fisiológica, igual orientei, isso retifica e facilita a passagem das fezes para a evacuação. Diminui o esforço evacuatório. Então é para frente e com as pernas um pouquinho elevadas, uns 15 centímetros. 15 centímetros mais ou menos e o tronco fletido. Muito bem. As orientações do Dr. Bernardo, deixa eu trazer a preocupação de uma mãe. A bebê dela de 1 ano não consegue. Depois até o Dr. Bernardo pode orientar também. Pode ser alguma coisa na alimentação, Camila? Pode sim. É importante observar como é que está a alimentação dessa criança, né? Como é que está a oferta de vegetais, de feijão, de frutas, principalmente o consumo de água também. É importante ficar atenta nessa questão. Como é o consumo de água dessa primeira infância, vamos dizer assim, do bebê da primeira infância? Então, a gente recomenda que, assim, seja em livre demanda, mas que esteja sempre estimulando também o consumo de água. Com aquela garrafinha ali isso. também. Outra pessoa dizendo que fez há 3 anos bariátrica e também sente uma cólica muito forte. Olha, a cólica na cirurgia bariátrica, ela é multifatorial. Pode vir relacionada com constipação? Pode sim. Mas quando a gente faz a cirurgia bariátrica, o trânsito intestinal
às vezes ele se lentifica e tem desvios no intestino. Esses desvios, às vezes algum intestino pode dobrar sobre si mesmo, causando cólicas. Esse já é mais um transtorno de cólicas devido à técnica operatória realizada. Olha, tem uma amiga nossa aqui perguntando, a gente falou das fibras, Camila, sobre a questão da linhaça. Eu já ouvi dizer também que é muito boa, é a Lúcia de Uberaba. Sim, Qual a que é linhaça, a quantidade que ela deve usar? A linhaça também é uma importante fonte de fibra. Ela pode ser usada em iogurtes, nas frutas, salada de fruta, vitaminas. A quantidade é mais importante a quantidade e o total do dia das fibras do que isoladamente de cada alimento. Então, se ela for adicionando um pouquinho de cada alimento, um pouquinho da linhaça na fruta, o feijão com arroz integral, é fundamental que ao final do dia essa quantidade esteja adequada. A água com linhaça, quando a gente faz aquele molhinho, sabe? Deixa descansar um pouquinho, é boa também? Sim, também Pode é ser boa, feito isso, né? Deixa pode de ser molho. feito para bater com frutas, para comer Isso. com frutas, vitaminas, também pode auxiliar sim. Tá. Eu vou ali sentar novamente com o doutor Bernardo. Você continua conosco aqui, viu, Camila? Porque tem perguntas e o nosso tempo está correndo aqui. Olha, muito tempo eu achei que era meu intestino que não funcionava bem. Aí depois ela teve que fazer um pequeno corte. Bom, ela não explicou direito aqui, a Flaviana do Mansur, mas depois da cirurgia melhorou bastante. Às vezes a constipação pode ser sinal de alguma doença, doutor Bernardo. Isso aí a gente chama de constipação secundária, né? A constipação secundária pode ser consequência de alguma doença. Pelo que a paciente conta aí, provavelmente ela teve uma fissura anal, que a fissura anal machuca a região do ânus ali, e a gente tem uma hipertonia. O canal do ânus, ele, entre aspas, estreita um pouco. Com a cirurgia, a gente faz um piquezinho no músculo, ele volta a ter o tônus normal e facilita a evacuação. Vou trazer pergunta para vocês dois. Uma criança de 4 anos chora na hora de evacuar, viu, doutor Bernardo? A frequência é a cada 3 ou 4 dias, toma lactulose 2 vezes por dia, já alterou a alimentação e a água, porém, me parece que é uma questão emocional. E essa mãe está muito preocupada. Quais são as dicas para essa situação dessa criança de 4 anos? Além dessas dicas todas que nós demos aqui a respeito da alimentação, da ingesta hídrica, da atividade física, que às vezes na criança pode estar limitado por alguns fatores, a criança potencializa muito o quadro emocional. Então, às vezes, nasceu um irmãozinho, às vezes a criança foi desfraldada fora de hora, não teve o controle esfincteriano adequado, tirou a fralda muito cedo, a criança não consegue segurar. Isso também com famílias muito taxativas, tem horário para tudo, às vezes causa algum trauma psicológico e a criança manifesta dessa forma, impactando as fezes no reto e com constipação. Então, o fator psicogênico, emocional na criança é muito potencializado, mais do que em adultos. Camila, em termos de alimentação para essa criança de 4 anos? Bom, em termos de alimentação, é basicamente o que falamos mesmo. Ficar atento na questão de frutas, verduras. Talvez pela idade da criança não é tão aceita alguns alimentos. A questão da água também. E aí, no caso, pode se tornar um momento lúdico. De repente, a criança não gosta de se sujar, aí tem que envolver essa questão do lúdico também? Isso faz parte. Existe uma alteração na criança, principalmente, que a gente chama de encoprese. O que significa encoprese? É quando o reto está cheio de fezes e a criança, por vários motivos, seja motivo psicossocial, algum trauma de infância, não evacua e acaba perdendo um escape das fezes na roupa, sujando a roupa, né? E esse momento lúdico, trabalhar com a criança, é importante nesse aspecto. A Flávia de Tuiutaba pode tomar 3 litros de água por dia ou tem que fazer aquela continha? Não, se já é do hábito dela, já é do consumo, tomar 3 litros de água por dia, não tem problema nenhum. A gente fala... Só um adendo aqui, não tem problema a pessoa a respeito da ingesta hídrica, desde que ela não tenha contraindicação médica, né? Porque tem pessoas que às vezes têm insuficiência cardíaca, insuficiência renal. O próprio médico que assiste a pessoa pede restrição hídrica de 700, 1000 ml por dia. Se a pessoa não tiver essa restrição física, orgânica, aí ela pode tomar os 3 litros sem problema. Chá ajuda na prisão de ventre? A nossa amiga pergunta. Bom, os chás, como são ricos em água também, podem sim ajudar na questão da prisão de ventre. Olha que pergunta interessante. Fibromialgia prende o intestino? Olha, a fibromialgia em si não prende o intestino, mas o que é a fibromialgia? A fibromialgia é geralmente relacionada a quadro de humor, estresse, preocupação, nervosismo, ansiedade, e quadros do humor se refletem muito no intestino. A pessoa que tem fibromialgia, às vezes pode ter um espectro de intestino solto ou às vezes um espectro de intestino preso, varia de acordo com o quadro emocional da pessoa.
Banana e maçã prendem intestino, a linhaça pode comer junto da comida? Bom, a maçã, por conter uma maior quantidade de fibras, pode ser comida assim com a linhaça, não tem problema. A banana já é uma fruta que prende mais o intestino. Então, às vezes, mesmo adicionando a fruta, a linhaça na banana, é preferível que se coma uma fruta mais laxativa, mas sem problemas também. Para a gente encerrar, alimentação, atividade física. Esse é o tripé. Ingesta hídrica, né, tomar pelo menos 2 litros de líquido por dia, alimentação rica em fibras e atividade física. Vamos fugir do sedentarismo. Vamos fugir do sedentarismo. Recado dado aqui pelos nossos profissionais. A Camila Borges, que é nutricionista, trouxe toda a listinha, né, de alimentos que a gente deve prestar atenção. E o doutor Bernardo Rosa, proctologista, que deu muitas orientações para a gente aqui hoje para evitar a prisão de ventre. Doutor Bernardo, muito obrigada, Obrigado viu? a você. Camila, volto sempre também. Muito obrigada. Obrigada tá? a você.